Humanizar a medicina é enxergar o paciente de uma forma completa. Mente, corpo, estilo de vida e espírito. É uma proposta de atendimento diferenciado que volta os olhos para a pessoa e não apenas para a doença. A finalidade é trazer acolhimento e segurança, aliviar a dor, dar qualidade de vida aos pacientes. Nesse contexto, os cuidados paliativos podem ser considerados um dos melhores exemplos de humanização de cuidados. No programa Viver Melhor de hoje, vamos apresentar os benefícios, os desafios, o conceito das abordagens humanizadas. Eu estive no Hospital de Brasília, que é referência nesse tipo de atendimento. Confira na reportagem. O Hospital de Apoio de Brasília é especializado em reabilitação e em cuidados paliativos. Atende apenas pacientes encaminhados de outros hospitais da rede pública. Por aqui, tudo é pensado para proporcionar o bem-estar dos pacientes. Na ala de internação, as enfermarias têm nomes de pássaros. Tem ainda um cantinho de fé e esperança. Uma pracinha bem no meio do hospital para a convivência entre médicos, pacientes e familiares. O objetivo é promover o alívio da dor e de outros sintomas, afirmar a vida e considerar a morte como um processo natural. Existem alguns critérios clínicos para a admissão dos pacientes em cuidados paliativos. O principal deles é que o paciente não esteja mais em nenhum tipo de tratamento, com o objetivo de tentar curar a doença do paciente. A transparência sobre as informações relacionadas à doença também é ponto de partida. Quando a gente tem esse cerco do silêncio, né, essa conspiração do silêncio, onde o paciente não fala com o familiar o que ele está sentindo, quais são os seus medos. Quando o familiar não fala com o paciente, qual é o real diagnóstico, o real prognóstico e os próprios medos da família. Né? E quando a equipe de saúde também não tem essa comunicação, a gente não consegue um controle impecável dos sintomas. O Hospital de Apoio trabalha num sistema multidisciplinar, que é uma das bases do atendimento humanizado. Então, a gente faz a avaliação do paciente do ponto de vista da assistência social, da enfermagem, da fonoaudiologia, da fisioterapia, da medicina. Mas a falta de conhecimento está entre as principais barreiras que impedem a disseminação da abordagem humanizada. Segundo o diretor do Hospital de Apoio, como um dos princípios dos cuidados paliativos é não acelerar e nem adiar a morte, há quem confunda com omissão ou falta de esforço terapêutico do profissional de saúde. É exatamente isso que eles enxergam, que o paciente vem para cá para morrer de qualquer jeito. E não é isso. A filosofia, na verdade, é muito além disso. A gente tem atendimento, por exemplo, de fonoaudiologia, que o paciente em cuidado paliativo, ele não necessariamente está em processo ativo de morte. Então, ele às vezes tem uma doença que dificulta a deglutição. A gente faz um trabalho com a fonoaudiologia para permitir que esse paciente tenha qualidade de vida, ele consiga deglutir a alimentação, sentir o gosto dos alimentos. A chefe da unidade de cuidados paliativos do Hospital de Apoio de Brasília ainda chama atenção para a falta de capacitação profissional. O médico e acho que quase todos os profissionais de saúde é treinado para curar, né? E quando a gente fala de cuidados paliativos, o nosso foco é a pessoa doente e não a doença. Então, o nosso objetivo não é curar, o nosso objetivo é realmente tratar daquela pessoa como um todo. Para suportar a carga emocional excessiva, os médicos paliativistas passam por um treinamento que engloba até mesmo a maneira mais adequada de comunicar más notícias. Você precisa tirar o seu medo de morrer para conseguir trabalhar com a morte do outro. E se você não está preparado para isso, você não vai conseguir fazer esse trabalho. O objetivo principal do cuidado paliativo é trazer qualidade de vida e dignidade na morte. Então, todo o nosso trabalho é feito para isso, né? Para você ter dignidade na morte, você tem que estar com os seus entes queridos, né? Você tem que ter esse momento de despedida. Existe uma sala específica onde, apesar de serem 2 leitos, a gente só põe em funcionamento um e permite que todos os familiares estejam com o paciente nesse momento da passagem. E o que a gente nota é que com o atendimento humanizado, esse momento acontece de uma forma mais fluida, mais tranquila,
para todo mundo. Suzana, que perdeu a mãe vítima de um câncer no pulmão, conta que no momento de fragilidade da família, o apoio dos médicos foi fundamental para minimizar a dor da partida de Dona Raimunda. Eles foram muito atenciosos, sempre nos reportando o estado dela. E quando ela faleceu, eles também nos deram todo apoio. Ela ficou internada apenas um mês, foi um tempo muito curto. Então, nós tivemos pouco tempo para nos preparar para a ausência dela, para nos despedir. E se não fosse a ajuda dos médicos, o apoio que eles nos deram, talvez a gente não saberia como enfrentar a situação. E aí ficou a saudade. E para falar sobre a medicina humanizada e os cuidados paliativos, os meus convidados do Viver Melhor de hoje são o Dr. Ricardo Tavares de Carvalho, que é coordenador do Núcleo Técnico Científico de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o Dr. Henrique Gonçalves Ribeiro, que é psiquiatra e psicoterapeuta do Núcleo de Cuidados Paliativos também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e Hospital Sírio-Libanês. Sejam bem-vindos, muito obrigada pela participação. A primeira pergunta eu faço aos dois. Como anda a aceitação dos cuidados paliativos? Quais são os benefícios que nós já mostramos um pouquinho aqui na matéria, né? A aceitação do cuidado paliativo, ela vem crescendo muito mais por uma questão ligada à informação correta do que é o cuidado paliativo. É uma prática que se destina a cuidar do sofrimento humano. E quem não quer, quem não aceita que alguém com formação especializada para isto cuide dela? Até porque, como você falou, existe, até pelo desenvolvimento, tecnologia e tudo, existe um distanciamento entre o que se faz em medicina voltado muito mais para a doença e às vezes esquecendo o indivíduo mesmo que está doente, as suas particularidades, né? Então, quando a pessoa entende que isso é fazer cuidado paliativo, e como você diz, é um dos exemplos mais fáceis da gente compreender como medicina humanizada, apesar de que as coisas não se confundem, cuidado paliativo não é medicina humanizada. Humanização não é cuidado paliativo. Existe uma intersecção desejável, e é isso que o cuidado paliativo promove, a intersecção que deixou de existir com o cuidado médico tradicional. À medida que você coloca uma prática que estreita a comunicação com essas pessoas, isso, obviamente, ou naturalmente, tende a melhorar o vínculo com essas pessoas. Vínculo que este médico ou esta equipe de saúde talvez não tenha conseguido criar antes. Então, é como se alguém do cuidado paliativo chegasse e pegasse o doente. Então, as pessoas às vezes, acham que elas são capazes de fazer tudo. Cada vez mais fica evidente de que elas não são capazes de fazer tudo, porque isso exige uma formação específica, que o médico não recebeu ao longo da sua formação. Nós estamos lutando para que isso mude a partir de agora. Então, os médicos se sentem, pelo que eu citei e outros motivos, de uma maneira desconfortável. E isso tudo junto com os preconceitos de que é a eutanásia, dos preconceitos de que não vai fazer mais nada. E o médico acha que ele tem que fazer tudo sempre para todo mundo, porque é o que ele aprendeu a fazer. Eu acho que tem um ponto importante dos cuidados paliativos, eu acho que dessa discussão, né, inclusive a matéria traz isso, que é a questão da morte, da finitude. Esse é um elemento que sempre é um tabu, né, é uma dificuldade imensa, né, os autores aí do campo da psicologia trazem um terror da morte, mecanismos que nós temos aí de nos protegermos dessa ameaça, né, a todo custo. Então, é um tema por si só difícil da gente acessar e conseguir abordar, principalmente numa área de grandes recursos curativos, né, que se fala, e de tentativas aí de evitar a morte a qualquer custo. Historicamente, sempre foi assim. Então, vem com esse que o Ricardo tem mencionado, né, de um certo preconceito de que não, então a área do não tem mais o que fazer, a área da morte.
E o que a gente vê nos estudos todos que nós temos, principalmente os mais recentes e maiores, com uma metodologia melhor, é que o cuidado paliativo ele não abrevia a vida, né? Não prolonga, mas ele traz mais qualidade de vida, uma percepção de melhor cuidado, redução de custos, inclusive, do sistema de saúde, porque o uso mais proporcional de alocação, né, na alocação dos recursos aí favorece isso. Eu conversei com uma médica que ela se queixou, olha, a gente não aprende isso na faculdade. O médico aprende que precisa salvar a qualquer custo. E até para o senso comum é difícil mesmo, né? A gente entender essa matemática. Poxa, ele está ali, ele precisa fazer de tudo. Existe um protocolo médico onde o médico precisa ir até os últimos limites, onde ele para? Como é que funciona isso? Olha, se a gente for pensar historicamente em termos de medicina, a relação do médico com aquele que o procura é uma relação fundamentalmente humana, em que existe alguém que sofre, alguém que padece, procurando alguém que pode lhe ajudar. É assim que as coisas começaram. E é assim que as coisas se desenvolveram por muito tempo. Filosoficamente, esta é a medicina, esta é a história, essa é a base. Com o passar dos anos, principalmente a partir dos últimos 30, 40, 50 anos, talvez, esta arte, e se chama medicina, muito se tem a medicina como uma arte, esta arte ganhou atributos técnicos, científicos, aparelhos, máquinas, remédios. Só que, apesar de tudo isso, a gente cura realmente muito pouca coisa. A gente aumenta o tempo de sobrevida com a melhor qualidade possível, usando todos esses recursos. O que faltou, e agora a gente está retomando isso, é o profissional de saúde, principalmente o médico, perceber que, apesar de todos esses avanços, eles não se aplicam a todo mundo. Chega um determinado momento em que isto não agrega valor, agrega sofrimento. E isso não é valor. Isso desumaniza. Eu fui procurar um profissional porque eu estou sofrendo e ele me agrega sofrimento? A morte ainda é um tabu, a gente fala pouco da morte. No dia a dia de vocês, existe um protocolo, eu li algo sobre protocolo Spikes, na hora de dar a notícia da morte a esse familiar? Existem os protocolos, né? Existem as escalas, né? E a área da saúde ela vem de um histórico de escolas, né? De cuidado, de intervenção. Acho que um ponto central, né? Que acho que foi colocado, eu achei bem interessante na matéria praça, né? Para os profissionais, os pacientes e os familiares se encontrarem, que eu acho que é a partir do pressuposto de que todos nós somos finitos, né? E de que a finitude é que nos torna humanos, né? Diferenciando aí dos imortais. Posto isso, acessar, né, se aproximar da finitude é algo que é difícil para todo ser humano, né? Seja paciente, seja familiar, seja profissional de saúde. E não é uma coisa da gente achar que vai conseguir aniquilar, né, o nosso sofrimento diante da finitude, né? Isso é impossível, né? Mas a gente consegue administrar, gerenciar esse sofrimento, né? O nosso, primariamente, até para que a gente consiga se aproximar de alguém nesse contexto, né? Porque se o profissional não estiver, não vou dizer isento do medo ou imune a isso, não é isso, mas pelo menos mais em contato com a sua própria finitude, com o seu próprio sofrimento. Diante disso, ele consegue acessar e mapear melhor isso, seja na família, seja no paciente, né? E por isso ele acaba não sendo o melhor recurso. Ele ajuda a guiar, como o Ricardo mencionou, mas ele não dá conta de tudo. O caminho é a gente mapear e perceber onde é que está o sofrimento. Nós vamos fazer aí um caminho de rastrear esse sofrimento, ver de onde que ele está vindo e tentar ajudar que esse sofrimento seja amenizado, né, que seja mitigado nesse processo. Daí a importância também de uma equipe multidisciplinar, né? Eu falo sobre isso daqui a pouquinho. No próximo bloco, vamos a um rápido intervalo. O Viver Melhor volta em instantes. Fique com a gente. O Viver Melhor está de volta e hoje em pauta a medicina humanizada. Vamos
conversar agora, voltar ao papo com os meus convidados. Hoje, o doutor Ricardo Tavares de Carvalho, que é coordenador do Núcleo Técnico Científico de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, e o doutor Henrique Gonçalves Ribeiro, que é psiquiatra e psicoterapeuta do Núcleo de Cuidados Paliativos também do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP e do Hospital Sírio-Libanês. Vamos voltar à nossa conversa aqui. Os cuidados paliativos, eles estão dentro, né, como se fosse um grande guarda-chuva e a medicina humanizada, mas a medicina humanizada, ela é um conceito mais amplo, né? Em que consiste? Veja, eu às vezes fico um pouco intrigado, eu sou muito ligado a conceitos e bases, sabe? Se a gente é ser humano, como não ser humanizado? Mas, infelizmente, é fato. A técnica, o tecnicismo, os protocolos, tudo isso afastou esta coisa do ser humano. E isso agora é um resgate, né? O que eu digo é que medicina humanizada, um dos modelos, grandes modelos de medicina humanizada, é o que se chama de medicina centrada na pessoa. O cuidado paliativo é uma forma de fazer técnica com humanização. O contexto de paliativo vem da filosofia hospice. Hospice é uma palavra do grego que deu origem a hospital, hotelaria, hotel. Quer dizer, além disto, ela diz respeito a uma relação afetuosa e protetora. Então, fazer medicina humanizada é uma coisa que às vezes se preocupa muito mais com ambiência, em botar faixa colorida para as pessoas não se perderem, quer dizer, enfim, são coisas que não são técnicas do cuidado à doença. Então, assim, a humanização ela é muito ampla. Mas não são raras as consultas e os atendimentos onde o médico ali, estou falando como paciente, viu, que mal olha ali para você, rapidinho, 10 minutos e você já sai do consultório. Pela correria do dia a dia, hospitais, aquele profissional que atende por convênio, enfim, tem uma série de especificidades que levam a esse tipo de atendimento. Mas o senhor acha que é uma questão cultural também? Olha, Rafaela, eu acho que os pontos que você levanta, eles são pontos que vêm aí, sem dúvida nenhuma, implicando na forma como se pratica a medicina e o cuidado à pessoa. Na teoria, vem essa base do cuidado centrado na pessoa, na família, né? A gente tem essa possibilidade de ancorar aí recursos, mas acho que todos esses elementos que você trouxe, a questão da segmentação do cuidado, né? Então, com a super especialização, então, se o paciente tem profissional de várias áreas que muitas vezes não estão articulados, né? Um mecanismo mercantilista da própria prática, que aí faz com que tenha produtividade, que isso tenha que operar dessa maneira. Os protocolos que engessam muitas vezes e, de certa maneira, desumanizam ou robotizam, né, uma relação humana. Tudo isso, eu acho que tem o seu espaço e é possível tentar trazer isso junto com uma boa prática. Na psiquiatria, né, tem um psiquiatra canadense, que também é paliativista, que diz que a psiquiatria e o cuidado paliativo são dois lados da mesma moeda, né, onde se inclui essa prática compassiva, essa prática atenciosa, essa prática em que você vai levar em consideração o sofrimento da pessoa, vai ver o sofrimento da família, vai estar em contato com o próprio sofrimento mobilizado em você, em quem está ao redor por conta disso. Então, acho que a questão cultural, ela carrega vários elementos junto com ela, e eu acho que tem muito essa questão do falar. Vocês mencionaram spikes, por exemplo, mas um elemento importantíssimo aí da comunicação é o silêncio e a escuta, né? E aí você precisa de tempo para fazer isso. Às vezes a gente vai e até para entender o que está acontecendo. Se a gente vai com muita pressa, você não vai entender muito bem, vai acabar tomando medidas aí às vezes desproporcionais. Então acho que isso implica bastante a necessidade da equipe multiprofissional, os recursos não biológicos, não farmacológicos do cuidado. Sem dúvida é fundamental aí para a gente conseguir alcançar um cuidado de excelência, né? Não só durante o fim da vida, mas durante toda a vida da pessoa. E falando em medicina humanizada, eu quero convidar vocês para acompanhar junto comigo iniciativas que nós vimos em todo o país durante a pandemia, Brasil afora, enfermeiros, médicos, profissionais que usaram música, videochamadas com a família, prontuário afetivo, a técnica da mãozinha, teve de tudo um pouco para tentar minimizar a dor dos pacientes em tratamento contra a Covid-19. Vamos ver. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja.
meio que desafiados pela circunstância em trazer um pouco de mais humanização para a assistência, para os pacientes que estão muitas vezes sozinhos, ficam longos dias internados, sem a companhia da família. Acompanhantes, né? Eles mais aliviados, para nós é muito gratificante. É o amor no ato de cuidar. Então, a gente vai muito além disso, apenas só do cuidar. Minha vida conta gostosa e de Maria. Um pedacinho dela que existe, um fio de cabelo no meu paletó. Cuidar do paciente, olhando para o prontuário afetivo, suas características, sua personalidade, qualifica o cuidado, ele se torna mais humanizado. A equipe acolheu e transformou no instrumento de criar um vínculo com aquele paciente, mesmo ele estando entubado e sedado. Costumo dizer que a Covid-19 é a doença da ansiedade e da solidão. Ansiedade, porque cada dia de evolução dessa doença deve ser avaliado e deve ser aceito pelo paciente que está sendo tratado. E solidão, porque o isolamento e o tratamento por equipes que estão paramentadas com os EPIs pode levar a essa sensação. É objetivo das equipes multidisciplinares diminuir essa sensação de solidão e diminuir os níveis de ansiedade dos pacientes. Doutor Ricardo, doutor Henrique, vamos sair melhores dessa pandemia? E como fazer uma medicina humanizada em meio à pandemia? Nós vimos na reportagem inúmeros exemplos, mas difícil, né? Impõe aí um desafio para vocês? A gente, por cultura, gosta de tocar, gosta de estar perto. Mas ser humano é mais do que isso, né? Então, isso foi, de fato, uma imposição. A gente, ser humano, é estar perto de quem a gente gosta, família, enfim. Agora, saímos diferentes? Saímos diferentes. Vamos continuar diferentes e aproveitar o aprendizado que nós tivemos? Não sei. Eu, às vezes, as imposições logísticas do sistema de saúde, produtividade, mercantil, tudo isso implica em uma série de limitações para o trabalho na vida real, humanizado. A gente só não pode perder a importância disso dentro da gente, porque senão a gente se perde nas limitações e nas imposições de uma rotina dura, que leva em conta a produtividade. A gente tem que ver também o lado do profissional, né? Muito complicado também. Sem dúvida, Rafaela. Os profissionais de saúde, como um todo, não só os médicos, né? Eles estão aí numa fronte onde a prática, o trabalho, o cuidado, ele vem com esse risco junto, né? Simultâneo. Né? Então, sem dúvida nenhuma, assim, o profissional, acho que uma coisa é a gente falar de prática em ilhas de excelência, né? Não que elas sejam ruins, pelo contrário, deveriam ser modelos de referência para a gente conseguir levar isso para todo o país. Mas, sem dúvida nenhuma, existem várias limitações aí que fazem com que a gente precise se desdobrar. Eu acho que é importantíssimo trazer essas inovações de cuidado compassivo, afetuoso, fala-se de amor, de toque, mas eu acho que isso não pode ser um elemento que nos faça entender que isso é o jeito que a gente tem de cuidar sem aqueles recursos que são necessários, um treinamento, uma equipe qualificada, uma estrutura bem feita, uma remuneração adequada, períodos de descanso para esses profissionais que seja possível e que a pandemia também limitou pelo excesso de demanda. Você não tinha equipes para dar plantão, para segurar uma demanda, uma sobrecarga imensa de pessoas precisando de ajuda em todos os níveis de atenção. Vou pedir licença para vocês agora, porque nós temos um quadro aqui no programa chamado Avanços, ainda sobre medicina humanizada. Vamos ver agora uma modalidade terapêutica que vem revolucionando o tratamento do câncer, principalmente para pacientes de leucemia, linfoma e cânceres hematológicos. O Brasil dá os primeiros passos na chamada terapia celular avançada. Bom, além de uma inovação do ponto de vista terapêutico, a prática contribui também para a humanização do tratamento. Com a palavra, o professor da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo, doutor Renato Cunha.
essa modalidade terapêutica, ela utiliza as próprias células do paciente. Imaginemos então que nós temos células de defesa, as mais importantes são as células T. Isso é natural, todos nós temos. E essas células são responsáveis por reconhecer tumores, células do câncer. Mas por algum motivo, existem inúmeros, essas células deixam de reconhecer as células T deixam de reconhecer as células do câncer e a gente tem um desenvolvimento de tumores. Os tumores, eles têm na sua superfície marcadores, que a gente pode fazer uma comparação com uma fechadura de uma porta. O que nós fazemos então, o que a terapia celular adotiva ou avançada propõe, é fazer com que essas células do paciente sejam coletadas através de uma máquina que chama aférese. Essas células são levadas para o laboratório, elas são modificadas, elas ganham um gene novo, sintético, artificial, mas que é extremamente funcionante e que vai produzir na superfície da célula de defesa do paciente uma chave. Essa chave é capaz de reconhecer a fechadura que está no tumor. Então nós temos uma nova possibilidade de redirecionar as células de defesa do paciente através dessa chave que nós chamamos de receptor. E quando essa célula é reinfundida na corrente sanguínea do paciente, ela vai circular e reconhecer os tumores e destruí-los. Isso traz uma inovação do ponto de vista terapêutico, isso contribui para a humanização também do tratamento. A partir do momento que você personaliza aquilo que você entrega para o paciente, você é capaz de dar para ele exatamente o que ele tem necessidade do ponto de vista de doença. Para finalizar o programa, eu quero que vocês falem um pouquinho sobre mitos e verdades que envolvem a medicina humanizada. A gente sabe que falta conhecimento. O que a gente precisa derrubar de mitos, doutor Ricardo? Morrer em casa é a melhor coisa. Morrer em casa precisa ter proteção, precisa ter assistência, precisa ter segurança. Romantizar a morte não é uma boa saída, é um mito. O ser humano precisa da sua família perto. O ser humano é um ser muito individual na sua formação e nos seus valores. Infelizmente, às vezes a família perto, por mais estranho que isso possa parecer, para uma determinada pessoa pode não ser a melhor coisa. O principal mito que eu diria aqui é de que o cuidado paliativo é para quem está morrendo. Também, não apenas. O cuidado paliativo é boa prática e deve ser uma abordagem fundamentada aí no cuidado sempre, na medicina, em qualquer área da saúde. O cuidado paliativo ele não abrevia a vida, não prolonga, mas ele traz muito mais qualidade de vida para o paciente, para a família, para a equipe. Como eu falei, alocação proporcional de recursos. Eu acho que mais do que o falar, a gente ouvir esse paciente, entender o que ele de fato precisa, necessita, deseja, o que nós temos de recursos para atender dentro da nossa base ética, dentro do que é possível, inclusive de recursos. Existe um documento muito importante de 2008 da Academia Nacional de Ciências norte-americana, em que eles vão falar dos aspectos psicossociais do paciente com câncer. Né? Então é dito que gasta-se bilhões de dólares, né, em novos investimentos, em novos tratamentos, coisas que vão surgir e que vão ser de alcance de pouquíssimos. Né? Você não vai conseguir levar isso para muitas pessoas. E que parte desses recursos poderia ser alocado para melhorar o cuidado psicossocial, ter equipes mais estruturadas, mais numerosas, hospitais melhores, melhor salário para os profissionais. Sem dúvida nenhuma, isso é algo que traz para a proporcionalidade e certamente poderia ajudar bastante os pacientes. Então, acho que de verdade é isso, né? Nós somos seres finitos, nós não vamos morrer, nós já estamos no processo de morrer, e isso certamente nos traz um sofrimento, mas quando a gente tem quem cuida da gente, bem treinado, com bons recursos, sem dúvida nenhuma, a gente consegue passar por isso e completar a vida de uma maneira muito bonita. Maravilha, muito obrigada, agradeço demais a participação, a disponibilidade de vocês. Conversei aqui com o Dr. Ricardo Tavares de Carvalho, Dr. Henrique Gonçalves Ribeiro, ambos do Núcleo de Cuidados Paliativos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP.
E muito obrigada a você também que nos acompanhou em mais uma edição do programa Viver Melhor, o novo programa de saúde da TV Justiça. Nos vemos na próxima edição. Tchau, tchau.